Vamos lá, pessoal, na construção de mais um gráfico da função exponencial, aquela curva que aproxima assintoticamente do eixo do x, aquela curva em que o y tende a zero na medida em que x tende para o infinito negativo ou infinito positivo. Então temos aqui no exemplo B a função y igual ao meio elevado a x. Atribuído a x o valor menos 2, eu tenho que y é igual ao meio elevado a menos 2. E aí eu tenho que inverter a base, porque o expoente é negativo. Eu tenho 2 sobre 1, quadrado de 2 sobre 1, é o mesmo que o quadrado de 2, que vai dar 4. Em outras palavras, quando x é menos 2, o y é igual a 4. Assim, quando x é igual a menos 1, substituímos ali, eu tenho um y igual a 2. E quando x é igual a 0, o y é igual a 1. E quando x é igual a 1, o y é igual ao meio. E quando x é igual a 2, o y vai ser o quadrado de 1 meio, que vai ser igual a 1 quarto. Pode começar observando o seguinte, que na medida que os valores de x vão crescendo, os valores de y estão o quê? Decrescendo, estão diminuindo. Julguemos esses pontos no gráfico dos termos de eixos cartesianos. Então eu tenho aqui eixos abscissas e eixos das ordenadas. Tomemos aqui esse ponto, onde a abscissa é menos 1, o x é menos 1 e o y é igual a 2. Então tem aqui x igual a menos 1, o ponto de abscissa, 1 negativo. Então, que assim, aí cheguei. Este é um dos pontos por onde passa a curva. Quando x é 0, o y é 1. Então tem aqui outro ponto por onde passa a curva. Quando x é 1, o y é o meio. Então aqui é metade, aqui é 0 a 1, aqui 1 meio, e aqui é 1 quarto. Então quando x é igual a 1, o y é igual a, quando x é 1, o y é igual ao meio. Eu tenho mais um ponto por onde passa a curva. E agora, quando x é igual a 2, o y é igual a 1 quarto. Então eu tenho aqui mais um pontinho. E assim eu posso estar atribuindo os valores quantos eu quiser. Certo é que a curva vai passar por aqui. Esse ponto, ela vem aqui, vem toda bonitona, lá vai ela vai decrescente e vai aproximando do eixo das abscissas. E aqui atende para o infinito. Bom, não ficou lá essas Brastemp não, mas dá para ver que, mais uma vez, eu tenho uma curva, dessa vez a curva é decrescente, e ela aproxima do eixo das abscissas sem tocar o eixo das abscissas. Esse é um exemplo, então, de uma função em que a base da exponencial está compreendida entre 0 e 1, e aí eu tenho uma função decrescente. Decrescente. Então, resumindo, base maior do que 1, a curva é crescente. Base compreendida entre 0 e 1, é o caso de 1 meio, por exemplo, a curva é decrescente. Beleza? Muito bem. Vejamos agora uma prática, uma situação importante que pode ser cobrada em concursos e em vestibulares, somente baseada na definição e de quando é que a curva, que a função é crescente ou decrescente. Muito bem. Uma prática para vocês visualizarem então. Digamos que em uma questão de concurso vestibular é dada a função y igual a 2m mais 3 elevado a x. Eu tenho aqui então uma função exponencial. E digamos que numa situação em que a gente queira que a função seja decrescente. Decrescente. Bom, se eu quero que ela seja decrescente, a base aqui representada por 2m mais 3 teria que estar compreendida entre 0 e 1. Maior que 0 e menor do que 1. Olha a teoria. Daí eu tenho uma inequação simultânea, em que eu vou tirar esse 3 aqui e ele está adicionando, ele vem para esse membro aqui subtraindo, mas só que ele vai para o outro membro também subtraindo. E aí, aqui vai ser menos 3, aqui, o 2 que está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo mais depois. Vejamos então, 1 menos 3, quem tem 1 e tira 3 fica devendo 2. Então, o 2 que está multiplicando vem para esse membro, dividindo, e vai ao mesmo tempo para a direita, dividindo. Aqui fica menos 3 meios mesmo, que não dá sequer para simplificar. E ali, 2 meios é igual a menos 1. Resumindo, para que essa função seja decrescente,
basta que o índice seja um número real compreendido entre menos 3 meios e menos 1. É uma prática importante, é uma aplicação dessa teoria já apresentada aqui, em que eu quero que a função seja o quê? Função decrescente. Naturalmente, pode ficar assim até com uma prática sugerida por vocês, que a seguinte situação: se nós quiséssemos que essa função fosse crescente, essa minha base 2n mais 3 teria que ser o quê? Maior do que 1. Aí eu tenho a equação simples de primeiro grau. Legal? Beleza? Até mais um encontro para falar de novo da função exponencial.